você tem o objeto direto, o objeto indireto. Show de bola? Só aqui, encargo de desencargo de consciência, né? Passa para vocês aqui. João, tem uma dúvida. Você falou ali que é objeto indireto, porque precisa da preposição de, né? Sim. E Qualquer ali, preposição. ali no disse que me ama, no caso, ele não precisaria do quê? Porque Você falou que eu... Não, sim, mas aí só vale para preposição. o verbo transitivo indireto, sim. Tem que E ali você botou que é direto. É direto, porque é pronome relativo, né? Preposição. Então só a regra só vale para preposição. Pronome não. Pronome não. Ah, só tá. preposição. Show de bola? Tranquilo? Bom, Pedro, certo? Pergunta de você. Quê? Um negócio, você vai cair. No edital, a gente estava conversando sobre teve uma conhecimento modificação de específico. direito. Da parte do direito, né? Vai ter mais aula de direito. No nosso cronograma aqui? O Dani disse pra mim que vai botar mais um pouquinho de aula de direito, porque acrescentou um assunto lá. Ah, é? De direito. Não, nem era sobre aqui não, é porque tem nos conhecimentos específicos. Eles falaram que vão mandar tudo de conhecimento específico. Aqui no curso. Mas tem, por exemplo, conhecimentos de informática. Sim. Todas as áreas tem, não tem? É porque a gente estava Tem bem específico aí do fiscal. Não vai saber, porque é muita É coisa. muita Eu coisa. vou abrir o edital para ver. Depois vocês mandam uma mensagem pro Tandy, que o Tandy está mais por dentro da história de Eu vocês. começo por essa parte. Show? Bom, pessoal, o objeto direto, só uma atençãozinha aqui também. Isso aqui, cara. Tá gravando? Tá, vou te gravar aí. Verifique, por favor. Tá gravando, professor. Bom, cara, isso aqui a chance é mínima de cair na prova de vocês, mas como aqui a gente tem compromisso com vocês, vou passar, mas pô, não cai. Que é o objeto direto preposicionado. Cara, mas isso aqui é muito. Tem. Ah, tava indo bem, né? Tava. Desculpa, é a tinta, cara. Ó, o azul você é mais bonito. Agora ele deu uma caprichada ali na letra, vocês estão falando. Não, mas não foi ele não. Vai Você pegar vai ver. leis. Você vai ver ela aqui. Pô, quando começou a escrever, meu Deus. Objeto direto. Qual é o nome dele? Rogério. Preposição. Tá gravando. Vai escutar isso. Bom. Objeto direto preposicionado. Bom, cara, o objeto direto não tem preposição. Mas em alguns casos você pode usar o objeto direto com preposição para evitar ambiguidade. Por exemplo, aqui. Se eu falo aqui, ó, adorar a Deus. Se eu falo assim, ó, Pedro adorou o sapato. Quem adorou? Pedro. Sujeito. Quem adora, adora alguma coisa, algo. Verbo transitivo direto. O sapato, objeto direto. Então, o verbo adorar é um verbo transitivo direto. Mas nesse caso aqui, pessoal, vamos lá. Adorar a Deus. Bom, é o mesmo verbo, tá? Só que ele está na forma impessoal, está no infinitivo aqui, adorar. Não tem nem sujeito aqui nessa oração. Mas olha só, o verbo adorar. Quem adora, adora alguém. Então, o verbo transitivo direto. A Deus. Bom, se você tem um verbo transitivo direto, logicamente você vai ter o quê? Um objeto direto.
Só que esse aqui não é artigo. Por que não é artigo? Porque Deus não é palavra masculina. Então, o artigo que acompanha uma palavra masculina é o quê? O outro. Mas aqui, eu não coloquei adorar o Deus, eu botei adorar a Deus. Então, esse a aqui, ele é preposição. Prep, preposição. Sendo que o meu verbo é um verbo transitivo direto. Então, eu chamo esse objeto direto aqui de objeto direto preposicionado. É um acidente. Preposicionado. Isso aqui é um objeto direto preposicionado. Se eu falo assim, ó, eu comi o bolo. Quem comi? Eu. Sujeito simples. Comi. Quem come, come alguma coisa. Verbo transitivo direto. O bolo, objeto direto. Então, comer é um verbo que é transitivo direto. Mas eu poderia falar assim, ó. Comi, eu comi do bolo. Eu comi do bolo. Bom, quem comi? Eu comi. Sujeito simples. Quem come, come alguma coisa. Verbo transitivo direto. Do bolo, mas se você tem um verbo transitivo direto, do bolo vai ser objeto direto. Pô, João, mas tem a preposição de aqui. Cara. Mas aqui o verbo é transitivo direto. Aqui é uma expressão partitiva. Aí vai acontecer esse fenômeno que a gente fala de objeto direto preposicionado. Cara, mas assim, isso é muito difícil para vocês, tá? Então, para você evitar ambiguidade em determinadas situações, como situações partitivas e com o verbo adorar, você vai ter, beleza? O objeto direto preposicionado. Mas isso é muito difícil de cair para vocês. O que vai cair mesmo é o objeto direto normal e o objeto indireto. Show de bola? Vou falar com vocês aqui, vou botar uma tabelinha aqui. Vou botar uma tabelinha aqui. Eu coloquei na aula passada, mas é bom vocês relembrar, né? Relembrar é viver. Tá? Eu chamo de tabelinha do amor. Tabelinha do amor. Então vamos lá. Tabela do amor. Quando você tem verbo transitivo direto, qual vai ser o complemento dele? Objeto direto. Objeto direto. Quando você tem um verbo transitivo indireto, qual vai ser o complemento dele? Objeto direto. Indireto. Quando você tem um verbo bitransitivo, né, direto e indireto, você vai ter objeto direto e objeto indireto. Quando você tem um verbo intransitivo, você vai ter o adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Quando você tem um verbo de ligação, você vai ter o predicativo do sujeito. Tabela do amor. Então, grave isso aí. Se você tiver verbo transitivo direto, verbo direto, intransitiva,
transitiva adjunta adverbial, verbo de ligação predicativo do sujeito. Pô, sabe, com gás aí tá me ajudando a substituir refrigerante, tô pegando água com gás, faço aquele shot de limão, tem um limão assim, ó, jogo a melhor coisa que tem. Comprei um chá também, um chá gelado da Mate, que Ah, eu compro. O fuso. bom pra caraca, eu compro um chá preto e fruta vermelha. Ah, hoje eu gosto muito. É muito bom. Bom pra caraca. Ela tinha essa coisa. Esse aqui, né? É esse aí mesmo, Aham. esse aí mesmo. Bom pra caraca. Caro, né? Absurdo. Eu compro também de limão. De limão eu vou comprar pra ver. Ah, limão deve ser bom. Tudo de limão é bom. Limão com gengibre. Nossa, não é bom. Tudo de limão é bom. Tem que ver. Vodka. Porra, pode pôr embora, eu tenho que molhar. Já falou, vira peixe. Vai embora. Essa deve ter o pé de limão. É isso que cana. Hoje eu bebi muito nessa vida. Ai, pesquisado. Nossa. Virar fiscal, pô. Ih, meu filho, tá doido. Parei de beber. Vai chegar no bar do seu Zé pra fiscalizar. Parei. Seu Zé, quando Ele vai me matou. tá doido. Já pensou nesse Seu Zé, mercadoria? seu Zé vai chegar, pô, já vem esse fiscal tanto. Mentira, né? Eu prefiro pagar a multa do que dar o... Eu trabalhava até domingo de feira, pastel. Pessoal, antes de eu falar do complemento nominal, eu vou falar da gente da passiva aqui, pessoal. Beleza? A gente junto, tá? A gente da passiva. Bom, antes de eu falar da gente da passiva, eu preciso falar com vocês, meus queridos, acerca das vozes verbais. Ai, Bom, nós temos três vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Show de bola? Bom, voz ativa. Pessoal, isso aqui é muito tranquilo, tá? Ativa é quem age. Passiva é quem sofre. Reflexiva é quem age e sofre ao mesmo tempo. Então aqui, ó, voz ativa. É quando o sujeito ele é o agente. Beleza? O sujeito é agente. Agente junto é aquele quem faz. Agente de coletivo, de nós, é separado, tá? Vamos lá. Então um exemplo aqui, pessoal. Só pra gente. Show de bola. Queridos, cara, se eu falo assim, ó. O prefeito anunciou concurso. O prefeito anunciou um concurso. Meu verbo anunciou. Quem anuncia, anuncia alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto. O que? Concurso. Objeto direto. Quem anunciou? o prefeito. Prefeito. Sujeito simples. Bom, o verbo aqui tem qual voz? Ativa, passiva ou reflexiva? Bom, quem praticou a ação de anunciar? Ele não é o sujeito? Então ele é um sujeito agente. Então a voz está na voz ativa. Se eu falo os atletas, correram os atletas chegaram
chegaram ao pódio. Ó, chegaram. Quem chega, chega. Verbo transitivo. Bom, quem chegar? Os atletas. Sujeito simples. Ao pódio é o lugar. Não é isso? Então vai ser o quê? Adjunto, adverbial de lugar. Show? Bom, quem praticou a ação de chegar? Os atletas. Então tá em que voz aqui? Voz? Não, passiva. Ativa. Porque eles praticam a ação. Passiva e quem sofre. Entendeu? É igual a bola. Tá gravando, né? Eu quando dou essa aula não tenho os exemplos, mas... Chegar também é verbo transitivo. Pô, cara, dar aula no pré-militar é bom? Que tipo assim, é uma molecada nova, 13, 14 anos, 16 anos, então, pô... Aí quando tu vai dar aula de isso aí, caraca, velho, isso aqui, isso aqui lá... Pô, tá maluco. Mas não tem como não. Agora tá difícil de falar as coisas delicadas, porque pode ser mal interpretado uma vez. A gente tem muito caminho, porque tá complicado. Voz ativa é quando o sujeito age. Voz passiva é quando o sujeito sofre. Voz passiva, o sujeito é paciente. É paciente quem sofre. Se eu falo assim, queridos, o livro foi lido. O livro foi lido. Aqui você tem locução verbal. Foi lido. É uma locução verbal. O que foi lido, pessoal? Livro. Sujeito simples. Só tem um. Foi lido. Então repare, quando você tiver a voz passiva, analítica, ou seja, o que é a voz passiva analítica? Quando você não tem nenhuma partícula C, não tem nada, tá assim. Você vai ter um verbo auxiliar, mais um verbo no particípio. Verbo principal. No particípio, que termina em adoído. O livro foi lido, o livro foi comprado, o livro foi estudado. Então, o livro estudou ou alguém pegou o livro e o leu? Ou alguém pegou o livro e leu, alguém pegou o livro e estudou. Então, quer dizer que ele sofreu a ação. Se ele sofreu a ação, tem qual voz? A voz passiva. Então, você tem duas formas. A voz passiva analítica, assim, tá? Ou você pode ter assim também, ó. Alugam-se casas. Bom, aqui você tem esse C. Pessoal, quando o C vem ligado, isso. Quando você tem verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, e verbo intransitivo, mais a partícula C, a partícula é índice de indeterminação do sujeito. Mas, se você tiver verbo transitivo direto mais partícula C, essa partícula C é partícula passivadora ou pronome apassivador. O que ele faz? Transforma o objeto direto em sujeito. Ó, se eu falo assim, ó, quem aluga alugou alguma coisa, não é isso? Verbo transitivo direto. O que? Casa.
objeto direto. Verbo transitivo direto, mais o ser, esse ser aqui é a partícula passivadora ou pronome passivador. O que ele faz? Transforma o objeto direto em sujeito. Se eu fosse escrever isso aqui na voz passiva, tá? Ficaria assim, ó. Analítica, ficaria assim, ó. Casas são alugadas. Como é que é? É perguntando tipo direto, indireto? Não. Vamos lá. Vai ser passiva. Partícula passivadora, vamos lá. Se você tem verbo transitivo direto mais o ser, esse ser aqui vai ser o quê? Partícula. Vamos escrever não, só colocar o. A passivadora. Vai ser partícula passivadora. Agora, se você tiver verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, ou verbo intransitivo, mais o ser, esse ser aqui vai ser o quê? Índice de indeterminação. Então aqui, ó, alunos casa, tá na voz passiva sintética, porque você tem a partícula C. Se eu jogar lá para a voz passiva analítica, eu vejo esse aqui, ó, casas são alugadas. Beleza? Aqui você tem casas, que é o sujeito, são alugadas, que é uma locução verbal. Show de bola? Tranquilo? Quando você tem a voz passiva, aparece o agente da passiva, que é um complemento, tá? Que é um termo integrante, o agente da passiva. Estou dando essa volta toda para falar dele. Se eu falo assim, pessoal, português é um troço de negatônia, cara. Porra, português é um troço de... Fala aí. Troço de gente atora. Tinha que fazer invento isso. Se eu falo assim, ó, a paz... Essa é uma operação, não. Sabe por quê? Gosta de quebrar a cabeça do cara. Não é? Por isso que a cabeça toda deformada, cheia de caroço aqui, toda... Mas eu ainda acho Bagulho matemática em dia, matemática é perigoso. Matemática é troço de maluco. Cara, que eu passava na faculdade assim, viu que eu só estudava engenharia matemática. Pô, matemática já é difícil de entender. O professor da matemática lá da faculdade, o cara era um colombiano, sei lá, mexicano, argentino. O cara falava, parecia que tinha um negócio na boca. Pô, já é difícil de entender matemática. O cara ainda era de outro país ele ensinando. Porra. O cara tá doido. A palavra... português, tá doido? Cara, tinha vez que eu saí da faculdade, pô, chorando. Não vou aprender isso. Não vou aprender. Ó, a paz é trazida
A paz é trazida pela palavra de Deus. Ó, a paz é trazida pela palavra de Deus. Vamos lá. É trazida locução verbal. Se tem locução verbal, já sabe que é voz passiva. O que é trazida? A paz. Sujeito simples. A paz é trazida. Bom, já sabe que está na voz que é passiva. Show. Tá, mas quem está trazendo a paz? A paz é trazida por quem? Pela palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus vai ser o quê? O agente da passiva. Se eu falo assim, ó. Meus filhos. Oi? Verbal. É, Verbal. É verbo de ligação, aquele verbo lá que você tem. Meus filhos são criados por mim. Ó, meus filhos são criados por mim. Qual a locução verbal aqui, pessoal? São criados. Locução verbal. Quem são criados, pessoal? Meus filhos. Sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo. São criados. Ou quem cria os filhos? Por mim. Esse por mim aqui, ó, quem pratica a ação, tá? O agente da passiva. Quem pratica a ação na voz passiva não é o sujeito, é o agente da passiva. Agente da passiva. Show de bola? E você tem também, então isso aqui que é o agente da passiva, é quem age na voz passiva. Ó, a paz é trazida por quem? Pela palavra de Deus. Não é o sujeito, é o agente da passiva. O sujeito aqui é a paz. O sujeito aqui é meus filhos. Aqui é quem vai agir. Beleza? Então, Aí a frase de trás para frente também tem muito sentido. Porque aí dentro da prova cai. não, mas aí, vamos lá. Ó. Por mim. Não, isso. É, ó, por mim. Vírgula. É, meus filhos são criados. Pode aparecer assim, realmente. Aí a prova vai falar lá, ó. Qual é a função sintática do termo em destaque? Aí já era nada. Se não estudou no bem que outro, Se não estudou no bem que outro, não vai é saber. isso, É isso aí. aí. A análise sintática, vamos lá. A análise sintática começa pela palavra que está escrita aqui ou pelo verbo? Pelo verbo, né? Pelo verbo. Toda análise sintática vai começar pelo verbo. Vai começar pelo verbo. Então você vai ter que ver o verbo aqui. Ó, qual é o verbo aqui? São criados. Já sabe que é locução verbal. Se você sabe que tem locução verbal, já sabe que a frase já vai estar na voz passiva. Locução verbal. Aí você vai perguntar pro verbo. Quem? Quem são criados? O verbo de falar. Meus filhos. Então já sabe que meus filhos é o quê? Sujeito. São criados, são locução verbal. Aí você pode organizar a frase. Ó. Meus filhos são criados por mim. Esse por mim é o agente. É o agente aqui dentro dessa oração. Se ele é o agente e eu sei que a minha frase, a minha oração está na voz passiva, vai ser o quê? Agente da passiva. Acabou. Não tem mistério, cara. Não tem mistério. O agente da passiva é quem age na voz passiva. Entendeu? Ó. Não tem como. Pode vir qualquer, no início, no final, no meio da frase. Entendeu? Não tem como. Ele vai botar uma frase grandona lá, tá
termo em destaque ali, mas só você começar pelo verbo. Organiza, é igual guarda-roupa. Primeiro tu bota short, depois você bota calça, depois você bota blusa. Tu vai organizando. Tu não bota calça junto com blusa, roupa de frio junto com roupa de calor, de inverno. Não, cada um no seu quadrado. Mesma coisa na necessidade, você tem que ir arrumando, organizando, comendo pelas beiradas. Achou o verbo, opa, vem cá, vamos botar na ordem direta. Por mim, meus filhos são criados. Já não está na ordem direta, porque não está começando com o sujeito. Então, qual o sujeito? Meus filhos. Então, lá, meus filhos, está no seu lugar. Depois vem um verbo, são criados. Por último, por mim. Tá, quem são criados? Meus filhos, sujeitos, são criados, locução verbal. Bom, meus filhos criam ou eles são criados? Ou eles são criados. Eles praticam ou eles sofrem? Eles sofrem. Pô, se sofre, é paciente. Se é paciente, é voz passiva, tá? Meus filhos são criados por mim. Esse por mim aqui é quem está praticando a ação. Se está praticando a ação, é o agente da passiva. Não tem como tu errar isso. Show? E você tem a voz reflexiva, que é muito fácil. A voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre. Entendeu? Tem a partícula C também, mas esse C vai ser um pronome reflexivo. Vai ter. Básico. Eu não vou botar o jeito. Vamos lá. Tá aqui na A gente está passivo. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva aqui, pessoal. É por 5 questões, né? Voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre ação. Um exemplo aqui rapidinho, só para a gente complementar o final. Você fala assim, a menina se feriu. A menina se feriu. Bom, quem se feriu? A menina, sujeito. Sim. A menina se feriu, ou seja, ela praticou a ação e ela ficou o quê? Ferida. Tem a partícula C. Esse C que é um pronome reflexivo. Se eu falar assim, ó, os noivos se beijaram. Os noivos se beijaram. Os amigos. Então é flexível sempre tem que ser. Vai ter o pronome reflexivo. Os amigos se abraçaram. Ó, quando você abraça alguém, da mesma maneira que você abraça, você é abraçado. Quando você beija alguém, você beija a pessoa e a pessoa vai te beijar também. Então você pratica e sofre a ação. Não tem como beijar sozinho, abraçar sozinho. Muito legal. Esse cara aí, mano, Não tem como, cara. sortido. Não, depois de umas bebidas com limão, né? Pô, de limão, aí o cara tá beijando pós. Pouquinho de verdade. Eu não tomou isso, não. Não, poxa, é só uma coisa. Não pode, não seja com pós aqui. Nossa, formatinho. Formática é Ctrl-C, Ctrl-V, acabou. Ctrl-V você copia. É o vídeo. Aí. E também isso. Aqui, ó. Esse C aqui é o quê? Pronome reflexivo. Reflexivo. Gente, isso aí é, pode dizer pra vocês. Pronome Ele tinha. reflexivo. Ó. Ó. Eu tenho em casa. Quem se beijaram? Os noivos, os sujeitos se beijaram. Quem se abraçaram? Os amigos se abraçaram. Eles praticaram a ação. Um abraçou e o outro também abraçou. Então tem que voz aqui? Voz reflexiva.
Tem algum exemplo de voz reflexiva sem o ser? Sem o pronome reflexivo, não? Tem um pronome reflexivo. Entendeu? Agora vamos lá, pessoal. Complemento nominal. A fiscal de Magé, 35 mil, mais o Guaraná. Vai chegar lá no domingo na feira, pô, vai ser rei. Fiscal. Vai ser briga, vai te dar pastel, caldo de cana lá em Mauá, lá, ó. Tem feira lá em Mauá. Pô, tu vai ser o rei de Mauá, filho. Acabou com o Malbec. Pô, pegar o meu contra-cheque, tu vai rir à toa, cara. Nunca vi tanto dinheiro. Caraca. 25 mil de salário, mais 15 mil de penduricário. Ah, então já tem começou. Melhor que isso é só professor de português. Professor já deu pessoa. Fecha o olho. Essa. Não fecha não, marca no lugar certo. Ele falou da informática. Mas é básico, né? Desse básico. Bom, complemento nominal. Complemento verbal completa o. Verbo. Complemento nominal completa o. Nome. Nome. O que é o. Ah, para. O que é o nome? O nome, na língua portuguesa, vai ser o quê? Substantivo, advérbio, adjetivo. Então, complemento nominal vai completar o quê? Ó? Complemento o substantivo. Sendo que aqui, pessoal, é substantivo aqui, ó. Abstrato. Completa o substantivo abstrato. Completa um adjetivo. E completa um advérbio. Cara, o que tem que entender? Que o complemento nominal, assim como o objeto indireto, é um termo preposicionado, tá? Sempre vai vir preposição. Sempre. Termo preposicionado. Então, em linhas gerais, o que é um complemento nominal? É um termo preposicionado que completa substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Acabou. Acabou. Show de bola? Acabou, filho. Acabou. Se eu falo assim, ó. Exemplo. Eu tenho medo de escuro. Vamos lá. Qual é o meu verbo aqui? Medo? Não. É qual? Tenho. Tem meu verbo, não é isso? Quem tem? Eu. Sujeito simples. Eu tenho o quê? Medo escuro. Então, o verbo transitivo o quê? Direto. Eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho medo. Medo. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o medo vai ser o quê? Objeto? Direto. Agora, esse D escuro aqui, qual a função sintática desse D escuro? Primeiro você tem que analisar. Vem no medo, né? Não. Não tem como, cara. Complemento nominal. Complemento nominal. Completa o nome. O que é o nome? O que é o nome? Substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. O complemento nominal é um termo preposicionado que completa o sentido de substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Então vamos lá. Olha só. Medo, meus caros amigos. Medo, a palavra medo na morfologia é um substantivo. Concreto ou abstrato?
Abstrato. Por quê? Agora eu aprendi. Abstrato é tudo aquilo que precisa de um corpo para ser visualizado. Por exemplo, tristeza. Sabe o que é tristeza? Não. Para você saber o que é tristeza, você precisa ver alguém triste. Entendeu? Então vamos lá. O medo é um substantivo abstrato. Esse D escuro aqui, pessoal, está completando o sentido de quê? Do medo. Do medo. Se medo é substantivo abstrato e D escuro é um termo preposicionado, isso aqui só pode ser o quê? Complemento nominal. Completo tudo que você pode imaginar, ver, tocar. Complemento nominal. Você não consegue ver. Se eu falar assim, ó, Medo. O que é o medo? É um sentimento. medo, quando olha a fatura do cartão, Ah, sim. dá medo. Dá medo. Quando eu olho a fatura do cartão, se eu falo assim, ó, vamos lá. Eu tenho certeza de que venceremos. Ó, meu verbo é o tem. Quem tem? Eu. Sujeito sim. Tem. Quem tem alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. Certeza. Objeto direto. De que venceremos? Toda essa estrutura aqui. Ela é introduzida por uma preposição, não é? É um termo preposicionado. É um termo preposicionado. De que venceremos. Bom, esse termo está completando o sentido de eu, de que venceremos, ou eu tenho de que venceremos, ou certeza de que venceremos. Certeza que venceremos. Está completando o sentido de quê? Do eu, do tenho ou do certeza? Certeza. Certeza. Beleza. É isso que você tem que fazer no meio da prova. Analisar a semântica, o sentido da parada. Beleza? Estou confirmando ali o sentido de certeza. Certeza, queridos, é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato, pô. Você não vê a certeza. Você não vê a certeza. Não imagina a certeza. Então, se você não consegue ver, tocar ou imaginar, é o quê? Abstrato. Se é abstrato e você tem um termo preposicionado completando esse substantivo abstrato, esse termo preposicionado só pode ser o quê? Complemento nominal. Complemento nominal, termo preposicionado que completa substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. E na frase anterior, no caso do escuro, seria o quê? D escuro não. D escuro é o complemento nominal. Mas escuro só, só escuro. A morfologia? Não, na sintaxe. Não, a sintaxe do escuro só vai ter função junto com o D. Ah, D escuro. Vai ser o núcleo do complemento nominal. Entendeu? Entendi. Porque a preposição é um termo que não tem função sintática. Ela, unida com D escuro aqui, forma uma função sintática. Entendeu? Tranquilo. Show? Agora se eu falar assim, ó, fumar. Ó, fumar. Só falta isso, só falta isso. Até pela já foi. Judicial a saúde. Vamos lá. É prejudicial à saúde. O que é? O que é prejudicial? Vamos lá. Fumar. Então, fumar é o meu sujeito. O é o meu verbo de Ligação. ligação. Lembra da tabelinha do amor?
Se eu tenho verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito. Então, prejudicial está completando o sentido de quê? Fumar. É uma característica. Se é característica, é um predicativo do sujeito. Bom, prejudicial também na morfologia, o que é um adjetivo. É um adjetivo, porque se é predicativo do sujeito, é adjetivo. A saúde. Queridos, a gente não estudou crase, vamos estudar ainda, mas a crase é um fenômeno, tá? Quando você tem aqui o artigo a mais a preposição a. Então você tem o a artigo e você tem o a preposição. Para você não falar a, você fala um a craseado. Dentro desse a craseado aqui, você tem um artigo e uma preposição. Então, quando eu falo que fumar é prejudicial à saúde, eu tenho uma preposição aqui, por isso está craseado. A crase, tá? O nome desse sinal aqui é acento grave. O acento grave foi colocado ali para marcar a fusão do artigo a com a preposição a. Porque a regência nominal ali, o adjetivo prejudicial requer a preposição a. É prejudicial a alguma coisa, a alguém. Tá? E saúde é uma palavra feminina. Se é uma palavra feminina, tem um artigo a, é a saúde. Então tem a preposição regida pelo adjetivo. E você tem o artigo exigido pela palavra feminina, você junta isso e vira crase. Você vai ter uma aula só de crase. Mas aqui você sabe que tem preposição. Se tem crase, tem preposição. Então qual é o termo preposicionado que completa o sentido do adjetivo? A saúde, mas qual é o nome desse termo aqui? Complemento? Nominal. Nominal. Show? Complemento nominal. Por quê? Isso aí é o quê? Um termo preposicionado completando o substantivo abstrato. Então, te mostrei aqui completando substantivo abstrato. Te mostrei aqui completando adjetivo. E agora eu vou te mostrar um exemplo para a gente começar a fazer exercício de advérbio. Se eu falo assim, o juiz agiu favoravelmente ao réu. O juiz agiu favoravelmente ao réu. Bom, agiu é o verbo. Quem agiu? O juiz. Simples. Quem age? Age. Verbo intransitivo. Favoravelmente. Lembra que eu falei? Terminou em mente advérbio. Sufixo formador de advérbio. Mente. Então isso aqui é um adjunto adverbial de modo. O modo com que ele agiu. Então isso aqui é um advérbio. Aqui ao réu está completando o sentido do favoravelmente. Tá? Em favor de quem que ele agiu favoravelmente? Ao réu. Não é um termo preposicionado? Sim. Se é um termo preposicionado, completando um advérbio, vai ser o quê? Complemento. Na folhinha aí a gente vai ver mais exemplos. Tá? Senão já são 9 e 10, vai ter como a gente fazer exercício. Então hoje a gente aprendeu, pessoal, complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Show? Pronome. A busca passou rapidinho, né? A hora passa. Hoje eu tenho Julho não, tô falando agosto. Julho demorou muito. Eu achei que agosto não mandou profissão. Pô, Pra mim, agosto foi a minha agosto foi agoniante. Dia 15 de agosto já não tinha mais R$1. Vim pra caramba aqui tomando. Dia 15 de agosto já tava. Começou a estudar no malote. Pô, mas tem que deixar o cura. Melhor virar fiscal. Faz a
Ô, tô desde, ó, Ó, Fred. Não, faz não, mas eu aqui. eu tô na desde 7 horas. Pô. Eu tô na rua desde 7 horas. De 7 a 10 todo dia. Pra ganhar, eu tinha que ganhar em um lugar só. A pessoa fala, a professor ganha mal. A pessoa não ganha mal. Mas é que a gente não ganha como a gente deveria ter ganhado. Não ganha como deveríamos ganhar. Pra gente ter, tipo assim, um salário razoável, tem que trabalhar em pelo menos 2 lugares. No mínimo. Enfermeiro também, enfermeiro, né? Enfermeiro, médico. Pô, mas o Mas médico é é mais que enfermeiro. Mas tem que ralar muito, pô. Tu vai lá no hospital e vê os enfermeiros chegando, tudo de cara de pô, a pessoa só tem coroa lá. Você ganha mal? Não tem como. iPhone 16, iPhone 16. Ué, tu vê enfermeiro isso aí? Isso. Normalmente, enfermeiro. Vamos lá. A análise sintática é definida pela relação que se estabelece entre palavras ou grupo de palavras dentro de um contexto. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, observando a correta classificação dos termos destacados. A seguir, assinale a alternativa correta. Bom, a geração passada é sempre criticada pela próxima. Bom, a geração passada é sempre criticada. O que ele fez? Ele botou sempre entre o é e o criticado. Então, como seria isso? A geração passada é criticada. Então, a geração critica ou ela é criticada? É criticada. Ela pratica ou sofre? Sofre. Então, está na voz passiva. Pela próxima, seria o quê? Quem critica. Então, seria o agente da passiva. Se é agente da passiva, o agente da passiva é o número 4. Só tem 4 na D e na E. Tu já vai eliminar a letra A, B e C. Beleza? Para muitos, a casa própria é a realização de um sonho. Ó, o que é? A casa própria é a realização. Esse realização aí, ó, é o que? É um termo abstrato, né? Deu um sonho. Realização deu um sonho. Então, se você tem aqui um termo abstrato, nesse caso aí, ó, a casa própria é a realização. Esse realização aí é como se fosse um adjetivo, um complemento, não é isso? Deu um sonho, está completando esse adjetivo. Se você tem um termo preposicionado que completa um adjetivo, vai ser o quê? Complemento nominal. Morreu. Não é isso? 4, 3. 4 e 3. Vai eliminando. Acabou, lembra-se para o resto. Então você pode pegar até a última também. A última que matava. Ó, 2. As ruas foram lavadas pela chuva. As ruas foram lavadas pela chuva. Se pela chuva é o agente da passiva. Ele quer respectivamente, o agente da passiva, só tem na B e D. B e D. As ruas foram lavadas pela chuva. As ruas lavaram ou foram lavadas? Foram lavadas. Então está na voz passiva. Pela chuva é o agente. Se é o agente na voz passiva, é o agente da passiva. Tinha um grande amor à humanidade. Amor é substantivo abstrato. E a humanidade é um termo preposicionado completando o substantivo abstrato, porque tem crase. Opa, você tem agente da passiva e complemento nominal. Morreu já? Não. Ele é carente de virtude. Carente é adjetivo, não é isso? De virtudes é o quê? Complemento nominal, porque está completando adjetivo. Gabarito, letra D de dado. Molezinha. Marque V para verdadeiro e F para falso. Comer demais traz malefícios à saúde. Ó. Complemento nominal, verdadeiro ou falso? Não, pô. Verdadeiro. Verdadeiro, sabe por quê? Ó, malefícios. Malefício não é um adjetivo?
A saúde está completando esses malefícios. Foi? Então tá certinho, verdadeiro. Jamais me esquecerei. Demais é de guerra. É. Como assim? Não. Mas o a saúde está completando o sentido de malefícios, que é adjetivo, entendeu? É o adjetivo aqui desse caso. Na de baixo, jamais me esquecerei de ti. Quem se esquece de alguém ou de alguma coisa. Então, o verbo transitivo indireto. Então, de ti só pode ser objeto indireto, tá? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, ficou VV. Ele foi cercado de amigos. Ó, quem foi? Ele, sujeito, foi cercado. Se, estar, permanecer, ficar, tornar-se. Nesse caso aqui, o foi está no sentido de quê? De ficou. Ele ficou cercado. Então, o verbo de ligação, cercado é um predicativo. Se é predicativo, é adjetivo. De amigo sincero está completando esse adjetivo. Não é isso? Se completa adjetivo, é complemento nominal, tá certo? Verdadeiro. Ficou V. Não tens interesse pelos estudos. Vamos lá. Quem não tem? Ele. Tu não tem, né? Tu não tens. O sujeito oculto. Quem tem alguma coisa. Interesse. Interesse é concreto ou abstrato? Abstrato. Menos estudo pode ser agente da passiva? Seria o que? Complemento? Não, falso. Ele simpatizava com. Ele simpatizava com toda a sua volta. Quem se simpatiza com alguém. Verdadeiro. 4. Em todas as alternativas abaixo, há objeto direto preposicionado, exceto em. Bom, essa questão aqui não é o perfil da banca de vocês, beleza? Quando eu fiz essa questão, não me atentei a isso. Mas vamos fazer. Todas têm objeto preposicionado, exceto alguém. Vamos lá, exceto em uma. Acho que ela não se referia a ninguém em especial. Bom, acho que ela não se referia. Quem se refere a alguém. Então, o verbo transitivo indireto, porque esse a é preposição. Se ele quer uma oração que não tem verbo, que não tem objeto direto preposicionado, ele quer uma oração que tem um verbo transitivo indireto. Só pode ser a letra A. Mas vamos ver a B. Repete aí. Beleza. Ele quer, ó, em todas as alternativas abaixo, há um objeto direto preposicionado. Para você ter um objeto direto preposicionado, você tem que ter o quê? Um verbo transitivo direto. Então, se você ler aí uma alternativa que tem um verbo transitivo indireto, já vai ser o gabarito, porque ele quer um objeto direto preposicionado. Por mais que tenha preposição, o verbo tem que ser o quê? Transitivo direto. Então, olha a letra A. Acho que ele não se referia a ninguém. Quem se refere a alguém. Então, o verbo referir é um verbo transitivo indireto. Ele precisa de preposição. Então, jamais vai poder ser um verbo transitivo direto. O termo que tem aí é o objeto indireto. Não é o objeto direto preposicionado. Então, o gabarito é letra A, porque ele quer um termo, tá? Que todas têm objeto direto preposicionado, exceto uma, que é qual? Aqui tem um verbo transitivo indireto. Ó, Marta namora a qualquer um. Porque quem namora alguém. Marta namora qualquer um. Mas aqui eu botei o a qualquer um. É uma expressão partitiva. Para sair com a turma, o diretor escolheu a nós. Ó, quem escolhe alguém. Ele botou o a nós. Para dar uma assim especificar. Na D, ofenderam a mim e não a ele. Quem ofende, ofende alguém. Ofenderam
Ofenderam-me. Entendeu? Ofenderam. Agora a letra também. O professor elogiou a todos. Quem elogia alguém. Ó, esse a todos aí também é preposicionado. Então só a letra A que você tem o verbo transitivo indireto. 5. Faz aí 5 e a 6 aí, pessoal. Tenta fazer 5 e a 6 aí. Na aula que vem eu vou falar de termos integrantes, aí eu vou falar de algumas coisas, eu vou dar mais uma explicada, mais uma pincelada em complemento nominal, porque quando eu falar de adjunta de nominal, eu gosto de falar de complemento nominal novamente, porque confunde, né? Eu sei que você não tem chance, assim, muitos de vocês não tem como fazer exercício em casa, por isso que eu sempre coloco aqui bastante folhinha, bastante questões na folhinha, procuro botar gabarito, procuro fazer com vocês as questões em sala, porque fazer questão é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Às vezes eu dou uma corridinha aqui no conteúdo, mas quando chega uma questão ou outra, eu passo um bisu ou outro, porque fazer questão é importante. Se você tiver condição de baixar um aplicativo, que é o concurso, pô, é muito maneiro. Tu bota ali o assunto que você quer estudar, seleciona a banca, e ali aparecem milhares e milhares de questões, tu vai só, então tipo, tá na empresa lá, tá no horário do almoço, acho que em vez de ficar no Instagram lá, já baixa o teu concurso e tal, já vai fazendo uma questão, faz 5 de manhã, 5 de tarde, 5 de noite, no final de semana faz um pouquinho, tem como montar um pleonasmo, quando ele faz referência a um termo que já foi citado, entendeu? É repetição. Então você fica assim, se exercitando, cara. Vai se exercitando, vai se exercitando, vai se exercitando. Entendeu? Porque se você exercitar, uma hora você vai conseguir, cara. Uma hora você vai conseguir, entendeu? E assim, às vezes você não entende muito na explicação, mas fazendo exercício, o entendimento vai abrindo, você vai fazendo questão, vai massificando. E outra, cara, para você passar no concurso, não tem que saber português não, cara. Tem que saber fazer prova, filho. Grava essa porcaria aqui só pra tu fazer essa prova, depois tu esquece isso, entendeu? Grava, que pô, isso é professor falou que isso aqui é isso aqui. Então grava isso aí, chega lá, aplica esse conhecimento e acabou, pô. Entendeu? Depois tu esquece tudo. Vamos lá. Cara, o objeto direto pleonástico é um objeto direto quando ele é repetitivo. É quando ele retoma um termo que já foi mencionado, que é um pleonasmo, um vício de linguagem. Ó, a borboleta negra, encontrei-a à noite. Encontrei a borboleta negra à noite. Então, ó, encontrei a borboleta negra. Quem encontrei? Eu encontrei. A borboleta negra é meu objeto direto. À noite, ó, adjunta adverbial de tempo. Eu a sacudi de novo. Eu sacudi. Quem? A. Esse é o objeto direto. Eu sacudi quem? A. Esse A é um pronome oblíquo no ato. Para não falar eu sacudi ela, eu a sacudi. Então esse A vira o quê? Objeto direto. C. Fiquei a olhar o cadáver com simpatia. Ó. Quem fiquei? Eu fiquei. Quem fica? Fica.
verbo intransitivo. A olhar é uma adjunta adverbial de modo. O modo como eu fiquei. Olhando o quê? O cadáver, o objeto direto. Tranquilo? Um golpe de toalha rematou a aventura. Então, o que rematou? Um golpe de toalha. Rematou. Quem remata, remata alguma coisa. A aventura, o objeto direto. Agora, a letra E, que é o nosso gabarito. O retrato de meu pai viu próxima janela. Eu vi. Quem vi? Eu vi. Quem vê, viu alguma coisa. Verbo transitivo direto. O retrato do meu pai. Objeto direto. Então, o retrato do meu pai já é um objeto direto. Aí tem a vírgula aí, vi, o. Esse o aí está retomando o quê? O retrato do meu pai. Então, esse o aí vai ser o quê? Um objeto direto. Pleonástico. Se não tivesse o outro, seria? Não seria. Só tirei o objeto direto, que seria o retrato do meu pai. Sendo também que essa questão aqui. Vamos lá. Olha a última questão aí, letra E. O retrato do meu pai viu próxima janela. Vou botar no quadro aqui para ficar melhor de visualizar. Show? Pode ser a dúvida de mais pessoas. O retrato. O retrato. Só mais essa questão, tá, pessoal? Para a gente. Era só mais meio. O retrato de meu pai, vírgula, viu o quê? Próximo, viu de próximo. Vamos lá. O retrato de meu pai viu próximo a janela. A análise sintática tem que começar pelo verbo. O verbo é vi. Aí eu pergunto pro verbo, quem vi? Eu vi. Então o sujeito é o outro. Vi o quê? Quem vê, vê alguma coisa. Verbo transitivo direto. O que eu vi? O retrato do meu pai. Então tudo isso aqui é o quê? Meu objeto direto. Qual é o núcleo aqui do objeto direto? Retrato. O retrato do meu pai vi. Esse o aqui nada mais é do que um pronome oblíquo mato, que está retomando o quê? O retrato do meu pai. Então, se eu estou repetindo o objeto direto, é um pleonástico, é um vício de linguagem. Então, o que a gente chama isso aqui? De objeto direto, pleonástico. Porque eu estou repetindo já um objeto direto. Próxima janela é o lugar que eu vi, não é isso? Então, adjunto, adverbial de lugar. Foi? Por que esse é um objeto direto pleonástico? Porque esse eu também retoma aqui, ó. É a mesma coisa que vi ele, para não falar vi ele, eu boto viu. Mas esse o aqui está fazendo referência ao quê? Ao retrato do meu pai. Pessoal, traga essa folhinha na próxima semana, que a gente vai continuar fazendo essas questões aí. Oi? Assim que eu não fiz, não? Não. O agente da passiva foi corretamente destacado em todas as opções desse argumento. O presídio tinha sido cercado pelos soldados. Beleza. Ela é autorizada pela... Ela é autorizada. O time foi derrotado para desespero da torcida. O mestre foi homenageado pelos alunos, a casa foi destruída pela inundação. O time foi derrotado para, esse para aqui é finalidade. O agente da passiva, ele faz ação. O time foi derrotado para o desespero da torcida, que é finalidade. Não é, se eu falo assim, o time foi derrotado pelos jogadores da torcida rival ou pela torcida rival, seria correto. Agora, para desespero, esse para aí da ideia de que é finalidade, não foge. E a única também está diferente, tudo tem pela, só ela tem para
Entendeu? Para não pode. O agente da passiva ele é introduzido por pelo ou pela. Show de bola? Pessoal, deixa essa folhinha na mochila aí, não esquece em casa não, que a gente acaba de fazer ela semana que vem, show. Aí eu vou botar o meu folhinha. Tem mais aula, vai conseguir. Mas vai dar pra matar o edital todo? Dá, né? mata. Esse cronograma? Mata, pô. Mata, tô falando vários assuntos num dia só, pô. Parte de português. Valeu, professor. Beleza, irmão? Vai ter meus prazer. Parte de português mata assim, porque eu falo mais de um assunto por aula, pô. Eu gosto de também do Gênesis. É, o professor falou, eu não vi não. Deu pausa aqui? Eu só vi que aumentou os dias.